do verso 1 ao verso de número 13. E eu preciso que você mantenha sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar ponto a ponto da nossa mensagem. O título é Um Chamado à Perseverança. Amém? Charles Simeon foi pastor da Igreja da Trindade, na Inglaterra, durante o século XIX. Ele pastoreou essa igreja por 54 anos, sofrendo grande oposição por parte de seus membros. Nos primeiros 12 anos de ministério ali naquela igreja, alguns irmãos bloqueavam os bancos da congregação, não permitindo que ninguém sentasse durante a pregação. O que levou a pregar para o seu rebanho ao longo desses 12 anos nos corredores daquela igreja. Mas o que ocasionou então, Emanuel, tudo isso? Por que o pastor Charles Simeon enfrentou essa forte oposição? Uma das questões era porque a igreja não o aceitava como pastor. Outra razão foi porque ele cria na Bíblia como palavra de Deus. Além disso, aqueles irmãos novos convertidos, ele os encorajava a uma vida de santidade com Deus. A situação, irmãos, era tão surreal naquela igreja, que quando ele ia visitar aqueles amados irmãos debaixo de muita neve, dificilmente os membros daquela igreja abriam as portas para ele. Como perseverar então em meio a tanta dificuldade? Como permanecer fiel e manter-se diante do Senhor com o coração aquecido, diante de tamanha oposição, meus irmãos? Eu tenho para mim que o pastor Simeon viveu o que o apóstolo Paulo nos convoca a viver em Romanos 12:12. Sede pacientes na tribulação. Se é do que você precisa, meu irmão, eu quero te encorajar à luz do texto que nós acabamos de ler, para que você possa perseverar também em meio às provações e lutas que você tem enfrentado. Vamos ao texto? Eu quero que você leia comigo apenas os 3 primeiros versos. Nas palavras do autor bíblico, ele diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanime. Senhor, muito obrigado por tudo que nós já fizemos na noite de hoje. Pelas canções em que fomos colocados diante da Tua presença com um lembrete de que o Senhor está conosco. Obrigado pelas partes, Senhor, pela contribuição que cada irmão também deu à obra do Senhor. E agora que vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, eu te peço sabedoria
para que ao ministrá-la, cada coração possa responder no dia a dia aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. É assim que te oramos, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A carta aos Hebreus, meus irmãos, é uma mistura de exortação e encorajamento. Embora não saibamos quem de fato a escreveu, nós podemos fazer a pergunta do que ela trata então, Emanuel. Da superioridade de Jesus e o seu papel como Salvador. Pois como coloca o autor da carta, o Filho, apontando para Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, propiciação pelos nossos pecados. Esses dois versos, meus irmãos, apontam para o propósito da carta, pois, através deles, somos lembrados que Jesus Cristo é superior à lei e o seu propósito maior é nos salvar. Por meio da sua vida e entrega, ele venceu todas as tribulações e provações. Mesmo sendo homem, parecendo-se conosco, ele foi tentado, contudo, sem pecado, ele venceu todas as suas lutas. Não é o que muitas vezes também acontece conosco? Muitas vezes somos tentados e recebemos uma avalanche de tribulação. Da mesma forma que o autor aos Hebreus os encoraja ou encoraja aqueles primeiros leitores a olharem a pessoa de Cristo como verdadeiro exemplo de vida e fé. Somos levados a partir desta carta a olhar para Jesus como alguém que devemos imitar a fim de vencermos as nossas tribulações e provações. Da mesma forma que Jesus perseverou, nós somos chamados também a perseverar na vida cristã. O que é então, Emanuel, que aprendemos com o capítulo 12 de Hebreus? Talvez você esteja se perguntando, o que isso tem a ver com a minha vida? De que maneira eu posso me apropriar da verdade deste texto? Eu acredito, irmãos, que o autor quer nos ensinar que todos nós precisamos perseverar em meio às tribulações. Se você chegou na noite de hoje permeado de tribulação e de prova, pensando que não irá resistir ao que o Senhor permitiu você enfrentar, este texto, irmãos, eu espero que ele sirva de ajuda para você. Talvez você não esteja enfrentando hoje a tribulação ou a provação, tampouco cogitando a possibilidade de parar por conta delas. Mas um dia ela irá bater a sua porta, e quando bater, eu espero que este texto venha como um lembrete a você de que todos nós, preto, branco, rico ou pobre, somos chamados a perseverar até o fim.
A pergunta que fazemos é: como então, Emanuel, eu posso me apropriar disso? De que maneira eu persevero? Em primeiro lugar, irmãos, olhando para os versos de 1 a 3, mantendo os olhos fixos no exemplo de Jesus. Vou repetir. Em primeiro lugar, nós perseveramos na presença do Senhor em meio às lutas e tribulações, mantendo os nossos olhos fixos no exemplo que Jesus nos deu. O verso 1 do capítulo 12, que acabamos de ler, ele começa com uma conjunção conclusiva. Portanto. E esse conectivo, irmãos, não está aí por acaso. Ele nos informa que o que será dito ao longo do capítulo 12 tem total ligação com o que foi dito no capítulo 11. Quero que você acompanhe comigo a leitura, por favor. O autor registra: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Agora note um detalhe, meus irmãos. O autor da carta aparenta ser alguém que conhece bem a realidade daqueles cristãos. Por quê, Emanuel? Ele se inclui no discurso. Quando ele diz também nós. Ele não é alguém que está distante, sabendo daquilo que os irmãos estão enfrentando. Ele também está enfrentando grandes lutas, fortes perseguições com aqueles irmãos. Outra coisa que não podemos passar despercebido quando lemos este texto é: quem são essas testemunhas de quem o escritor está falando? A resposta está no capítulo 11. São todos aqueles que aparecem na galeria dos heróis da fé, os quais são descritos como homens e mulheres que pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eis aí como essas testemunhas são descritas, meus irmãos. Eles enfrentaram dificuldades na sua trajetória de vida também, mas todos eles receberam bom testemunho da fé. Porque, como diz o capítulo 11, todos aqueles que foram elencados ali, pela fé, eles viveram. O que o autor, então, está querendo imprimir no coração dos primeiros ouvintes daquela carta, sabe o que é, meus irmãos? Para usar a linguagem da paráfrase da NTLH, nós temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Ou seja, vocês cristãos não estão sozinhos. Outros que vieram antes também enfrentaram lutas, mas da fraqueza eles tiraram força. Em outras palavras, eles lutaram até o fim, até as últimas consequências. Para usar uma ilustração, irmãos, pensem num jogo de futebol.
Enquanto os jogadores correm, a torcida grita e canta o hino do time, com o objetivo de encorajar quem está jogando. Imaginem, por exemplo, aqueles jogadores olhando para as arquibancadas e vendo aquela multidão gritando, cantando. Eu tenho para mim, irmãos, que o que ele queria imprimir no coração daqueles ouvintes também não é diferente disso. Imaginem, os jogadores são os cristãos que estão enfrentando toda sorte de perseguição, sofrimento e humilhação. Os torcedores são essas testemunhas que aparecem no capítulo 11. Eles torcem e gritam por meio de suas vidas. O exemplo que eles deixaram é uma fonte de encorajamento para aqueles amados irmãos. Meus queridos, além disso, o que é que nós podemos observar? Note comigo que depois do autor bíblico mostrar que eles não estão sozinhos nesta caminhada, ele vai colocar agora para aqueles cristãos ouvintes que existem alguns empecilhos da caminhada cristã. E quais são esses empecilhos? Ele começa a partir da parte final do verso de número 1. Acompanhe comigo. Quando ele diz: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Agora percebam aqui um detalhe neste texto, irmãos. Ele é ciente de que a caminhada cristã não é fácil. Ele pede para que os seus amados irmãos se livrem de coisas que podem atrapalhá-los. E se tem uma coisa que pode atrapalhar a nossa caminhada, ele vai destacar aqui: é o pecado. O pecado tem a capacidade de nos imobilizar, de travar, de minar a nossa alegria, como disse o salmista: enquanto me calei, os meus ossos se secaram. Além disso, irmãos, notem que na caminhada com o Senhor existe também uma corrida que todos nós participamos. É interessante que aqui o autor traz a corrida. Em Efésios, Paulo ilustra uma batalha. Todas essas metáforas fazem parte daquilo que consiste a caminhada cristã. Agora, tem um detalhe aqui, irmãos. Porque a palavra que foi traduzida como corrida no grego é a palavra agona. Dela surge a palavra agonia. O que o autor bíblico está querendo dizer é: essa caminhada muitas vezes faz a gente ficar sem fôlego mesmo. Imagine alguém tendo que se salvar em alto mar, prestes a morrer afogado, lutando o tempo todo, até o último suspiro. Muitas vezes a caminhada cristã, irmãos, nos leva a lutas e a tribulações e achamos que nós iremos correr. Eu não sei se você já tentou
correr os seus primeiros 5 km. Mas eu tenho para mim que os primeiros dias são terríveis. Talvez você não consiga nem fechar o primeiro quilômetro. Logo para. Por quê? Falta ar. A sensação de agonia é gigantesca. Então, como, Emanuel, encontrar força diante de uma situação tão difícil como esta? Onde o pecado tenta me absorver, onde a vida cristã e todas as suas lutas tentam tirar o meu fôlego. Como então encontrar força? Verso de número 2 está o segredo. Tendo os olhos fitos em Jesus. É interessante, irmãos, como a visão, ela tem a capacidade de alimentar, como também destruir a nossa fé. Em outras palavras, aquilo que nós vemos tem a capacidade de nos fortalecer em Jesus, como também de minar a nossa fé. O autor aqui nos chama a olhar fixamente para Jesus. Mas Moisés, quando escreveu o Pentateuco, no capítulo 3 de Gênesis, vai dizer que os nossos pais, quando estavam no Éden, eles viram que a árvore era o quê? Agradável. Tudo começou por aquilo que eles viram. Por isso que o salmista, em um dos seus salmos, ele vai dizer: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso que nós somos chamados a partir deste texto a olhar para Jesus. Porque se nós olharmos para Ele, Ele vai nos dar, irmãos, a força necessária para vencermos as nossas lutas. Seja qual for a nossa luta, Ele se aproximará de mim e de você para nos encorajar com a sua vida. Porque vejam o que o autor sagrado nos coloca. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem. A expressão pensar bem aqui tem a ideia de meditem, de gastar tempo. No capítulo 3 de Hebreus, no verso inicial, ele vai dizer: fixem os seus pensamentos em Jesus. O que o autor nos coloca aqui, irmãos, é que a nossa visão, nós, enquanto cristãos, devemos observar mais a obra de Cristo. Senão, queremos ser sucumbidos pelas adversidades e lutas espirituais que todos nós enfrentamos. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem.
Ou seja, existem benefícios para todos aqueles que se aproximam de Jesus. E por falar em aproximar-se, irmãos, e por falar de aproximar-se de Deus, a carta aos Hebreus segue uma lógica. Essa expressão, aproximem-se de Deus, é uma expressão chave da carta. É uma expressão que aparece constantemente ao longo dos capítulos de Hebreus. Ou seja, existe um apelo nela para que todos nós nos aproximemos de Cristo, conheçamos a sua obra, e à medida que nós nos familiarizamos com a obra de Cristo, o nosso coração é ministrado, o nosso coração é encorajado, o nosso coração é tratado. Se é de ânimo e encorajamento de que você precisa na noite de hoje, porque tem enfrentado lutas em casa com o seu marido, por ser descrente, olhe para Jesus. Se a sua luta tem sido com o seu filho, onde você perdeu o controle, e no lugar de ele trazer alegria para você, ele tem gerado tristeza, olhe para Jesus. Se é no seu trabalho que você não aguenta mais, por enfrentar todos os dias, toda semana, entra ano e sai ano, fortes perseguições, olhe para Jesus. Seja o que for, o que queira desanimar a sua caminhada, por que não dizer até mesmo perseguição dentro da igreja, olhe para Jesus. Foi o que o pastor Charles Simeon fez. Ao longo de 12 anos enfrentando duras perseguições, ele não deixou de olhar para Jesus um só dia de sua vida. Além de sermos encorajados a partir da obra de Cristo, eu tenho para mim que nós podemos também aprender com esse texto, irmãos, com os nossos irmãos passados. Por que não dizer aprender com os que já morreram? Precisamos ressuscitar os mortos. Entendam esta expressão. Todos os homens do capítulo 11 e mulheres morreram, mas eles deixaram um exemplo de vida a ser seguido. Nós podemos aprender com eles também. Diante da perseguição, por que não olhar para a vida de Moisés? Quando o exército, saindo do Egito em busca do povo de Deus para arruiná-los, Moisés confiou em Deus. Por que não olhar para a vida de Elias? Que depois de destruir 400 profetas, irmãos de Baal, teve medo. Correu para o deserto, mas Deus foi ao encontro dele e o encorajou. Nós podemos ser muitíssimo encorajados se nós olharmos para as Escrituras.
e principalmente para a vida desses homens e mulheres que viveram as suas lutas, enfrentaram grandes batalhas, mas todos eles tinham algo em comum: depositaram a sua fé em Deus. É o que todos nós somos convocados na noite de hoje, irmãos, a fazer, se assim queremos perseverar na caminhada cristã. Em segundo lugar, irmãos, como é que então nós perseveramos? Olhando para os versos de 4 a 11, entendendo que todo sofrimento é para o nosso crescimento espiritual. Repito, entendendo que todo sofrimento é para o nosso crescimento espiritual. Existe uma palavra que é dominante entre os versículos de 4 a 11. É a palavra disciplina. Ela tem dois significados no texto. O primeiro significado nos lembra a antiga Grécia, a ideia de paideia, onde funcionava uma espécie de escola para os gregos. O segundo significado da palavra disciplina nos remete à ginástica ou à academia. Para ser mais preciso, é a palavra gimnásio, que conhecemos na década de 80 e 90 como ginástica, para os mais novos, né? O que Deus então quer falar com isso, irmãos? O que Deus quer nos ensinar? Acompanhe comigo o verso de número 4. Quando ele diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. E aí ele vai citar agora um texto de Provérbios, no verso 5 e no verso 6. E aqui eu quero destacar, irmãos, que esse texto de Provérbios, note, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Em outras palavras, o que o autor bíblico está querendo ensinar para aqueles irmãos é: sejam sábios diante da tribulação. Não sejam tolos. E qual é a sabedoria que ele quer ensinar? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Ou seja, não despreze a paideia, o ensino, a instrução que Deus está querendo ministrar a vocês. Nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina, o Senhor ensina, o Senhor treina, em outras palavras, a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ou seja, alguns cristãos estavam tendo a seguinte ideia: como é que nós servimos a Jesus e enfrentamos tanta luta? Por que eu sirvo a Ele e a minha vida não para de ter tantos problemas? Você conhece alguém que já pensou assim? Parece que quando eu não era crente, a vida era melhor, não havia tantas lutas, não havia tantas perseguições. É óbvio, a sua mente ainda estava presa e cativa ao pecado. A partir do momento que o Senhor nos convoca para a sua gloriosa presença, a nossa visão espiritual
se abre e todos nós somos inseridos no mundo outro, diferente do sistema que é regido pelas forças demoníacas. Às vezes, temos essa mesma concepção, irmãos. Achamos que a nossa vida se resume a sofrimento e a luta. E como se isso não fizesse sentido também para as nossas vidas. É por isso que o autor bíblico ele vai dizer no verso 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como que? Disciplina. Ou seja, como uma educação. Como algo que vocês estão sendo educados, ensinados por seu pai. Se vocês não são disciplinados ou educados, instruídos, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao nosso Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Com que propósito? Ele vai nos dizer aí. Para que participemos de sua santidade. Ou seja, irmãos, nós enfrentamos todo tipo de provação e luta com um propósito. Para que participemos de sua santidade. Enquanto somos provados, irmãos, enquanto somos ou recebemos tribulações, Deus quer que a gente se humilhe. Eu acho que você já ouviu de alguém a seguinte frase. Parece que quanto mais tribulação eu enfrento, mais eu busco o Senhor. Ou o período que nós mais buscamos o Senhor, irmãos, é o período onde a gente enfrenta mais guerras. Ou não é? Quando tudo vai bem, parece que o Senhor está ali, a gente está aqui e vida que segue. Mas quando o sofrimento bate à nossa porta, automaticamente nós somos levados a uma vida de joelho. Por quê, irmãos? Existe um propósito. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu sou fortalecido por Ele. E não somente isto. Quanto mais eu busco a Deus, mais Ele me torna parecido com Ele, imprimindo no meu coração aquilo que Ele é, santo. A fim de concluir, irmãos, o nosso sermão, como é que nós perseveramos? Olhando para os versos de número 12 a 13, nós, irmãos, perseveramos buscando fortalecimento uns dos outros. Essa última sessão, que vai entre o verso 12 e 13, ela é recheada de uma exortação pastoral, e a imagem que o autor tem aqui em mente é do atletismo. O autor de Hebreus fala como se fosse um treinador aos integrantes de um time esportivo. Ele usa, por exemplo, a expressão, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas
e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Essa expressão que ele usa, meus irmãos, ela aparece em Isaías capítulo 35, verso 3 e 4. E a razão para fazer caminhos retos para a pista de corrida é para que o coxo não seja incapacitado, mas sim curado. Antes que um corredor se coloque na pista de corrida, ele examina cuidadosamente. Ele percebe os desníveis que podem torná-lo vulnerável à queda. Ele corre o risco de torcer o seu tornozelo e, consequentemente, ser desqualificado para a corrida. Pois nem todos os corredores estão em perfeitas condições físicas também, vale destacar. De acordo com o texto, nós vamos ter aqueles que são coxos. Todavia, apesar de sua condição, o que mais importa é o resultado, é chegar. Seja lentamente ou rápido, seja através de uma vida robusta espiritual que alguns conseguem ter ao longo da sua caminhada, seja devagar, quase parando. É por isso que o autor, ele termina encorajando esses corredores que também são deficientes. Pois ele diz: façam caminhos retos para os seus pés, para que os mancos não se desviem, antes seja curado. Ou seja, aqueles irmãos que vivem uma vida abençoada e próspera espiritualmente, que são fortes na fé, devem também ajudar aqueles que são desprovidos. Façam caminhos retos. Pensando em quem, Emanuel? Nos mancos. Eis aqui, irmãos, o que nós podemos fazer uns com os outros. Viu o seu irmão triste? Encoraje-o. Está sabendo que o seu irmão está passando por necessidades? Vá até ele. Percebeu que o seu irmão tem enfrentado grandes lutas? Se reúna com outros irmãos. Levem uma palavra para que ele possa caminhar no ritmo dele, mas perseverando na presença do Senhor. Voltando ao início do sermão, meus irmãos, e falando sobre Charles Simeon, um amigo de Simeon chamado Husman morou com ele por alguns meses e nos conta sobre sua disciplina e leitura da palavra, ao que ele registra as seguintes palavras: Simeon invariavelmente despertava toda manhã, ou seja, ele tinha uma disciplina que, ao se acordar toda manhã, embora fosse inverno, às 4 horas em ponto, e depois de acender sua lareira, ele se devotava nas 4 primeiras horas do dia à oração particular e ao estudo devocional das Escrituras. Eis aqui o segredo de sua grande graça e força espiritual. Recebendo instrução de tal fonte e buscando-a com tamanha diligência, ele era confortado em todas as suas provações
e preparado para todo o trabalho. Mas, Emanuel, como é que eu vou me acordar às 4 da manhã, se eu trabalho às 5, se eu tenho que estar na loja às 7? Eu não consigo ter esse tempo todo, como este homem teve. Aqui, irmãos, devemos aplicar o princípio. Ou seja, Charles Simeon, ele não negociava o seu tempo com Deus. Eu tenho para mim que muito perdemos quando deixamos de ter comunhão com Deus, como também muito ganhamos quando temos comunhão com Deus, através de uma vida de oração e leitura da palavra. Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este momento com os meus irmãos. Que esta palavra de encorajamento possa invadir cada coração na noite de hoje. E se há alguém no nosso meio cogitando a possibilidade de parar na caminhada, que ela possa olhar para este texto, ponderar e considerar a verdade explícita nele, que todos nós fomos convocados a perseverar, a estar na tua presença, Senhor. Cuida desta igreja, que os amados irmãos continuem fervorosos e diante de ti, Senhor, com o seu coração sendo ministrado pelo teu Espírito, no nome de